Fui trocada ao nascer e criada pela família errada, ou então minha irmã biológica veio para recuperar tudo. Eu sei que vou morrer aos 23 anos. Não porque algum médico me deu essa sentença, ou porque tenho alguma doença terminal. Eu sei porque já morri uma vez, e a segunda morte sempre vem na mesma idade nos romances baratos que costumava devorar na minha vida anterior. Na primeira vez, foi um acidente de carro. Nada dramático, nada cinematográfico. Apenas o som de freios, metal se retorcendo, e depois... nada. Até que acordei em um berço de mogno, olhando para o móbile de cristais que projetava arco-íris no teto. Levei exatos 3 dias para perceber que tinha renascido. Mais 2 semanas para entender que tinha renascido dentro de um romance web. Os sinais eram inconfundíveis. A mansão absurdamente grande. O sobrenome Altorne que aparecia em placas de hospitais e universidades por toda a cidade. Os pais perfeitos demais, lindos demais, ricos demais. O irmão mais velho prodígio. A empregada que falava em terceira pessoa. Até o mordomo tinha aquele ar de sei mais do que aparento, mas nunca vou contar diretamente. Era como estar presa em um daqueles novelões que você lê às 3 da manhã sabendo que vai se arrepender, mas não consegue parar. E eu conhecia essas histórias. Conhecia cada reviravolta previsível, cada traição telegrafada, cada morte conveniente que impulsionava a trama. Tinha passado anos da minha vida anterior mergulhada nesses mundos de fantasia, anotando clichês, rindo de furos de roteiro, jurando que se eu fosse uma personagem, faria tudo diferente. Cuidado com o que você deseja. Aos 4 anos, fingi meu primeiro ataque de pânico. Foi fácil. Eu tinha acabado de derrubar acidentalmente um vaso de porcelana Ming que provavelmente valia mais que uma casa. Os cacos se espalharam pelo chão de mármore como estrelas caídas, e por um momento, tudo que consegui fazer foi olhar fixamente para eles, vendo não apenas um vaso quebrado, mas o início de um padrão que eu reconhecia. Nos romances, a filha adotada sempre quebrava algo valioso. Sempre era desastrada. Sempre dava aos pais uma razão sutil para amá-la um pouco menos quando a verdadeira herdeira aparecesse. Então comecei a gritar. Não um grito de medo normal de criança. Um grito visceral, primal, que fez minha mãe largar a xícara de chá e correr escada abaixo. Continuei gritando enquanto ela me pegava no colo, continuei quando meu pai apareceu, continuei até que chamaram um médico da família. Ela está tendo um ataque de pânico severo, o Dr. Morrison disse, enquanto eu finalmente me acalmava nos braços da minha mãe, tremendo de forma convincente. Alguma coisa a assustou profundamente. Foi o vaso, minha mãe sussurrou, acariciando meu cabelo. Ela o derrubou e ficou assim quando viu os cacos. E assim nasceu minha primeira camada de proteção, o medo irracional de objetos frágeis. Nas semanas seguintes, aperfeiçoei minha performance. Me encolhia perto de janelas. Recusava comer em pratos de porcelana. Chorava quando via cristais. Meus pais, preocupados e confusos, contrataram especialistas. Uma terapeuta infantil. Um psiquiatra. Cada um deles ouvia pacientemente enquanto eu, com minha voz de criança, explicava que tinha medo de que tudo se quebrasse e machucasse alguém que eu amava. Não era mentira, não exatamente. Só não era o tipo de quebra que eles imaginavam. Talvez seja melhor removermos os objetos frágeis da casa, a terapeuta sugeriu após 3 meses de sessões que eu usava principalmente para estudar como adultos interpretavam comportamento infantil. Criar um ambiente onde ela se sinta segura. Minha mãe hesitou. A mansão Altorne era famosa por sua coleção de antiguidades. Gerações de peças inestimáveis decoravam cada cômodo. Todas, meu pai perguntou. Eleanor, ele disse suavemente para minha mãe, são apenas objetos. Nossa filha é mais importante. E assim, lentamente, a mansão foi transformada. Porcelana substituída por polímeros de alta qualidade que pareciam idênticos mas eram inquebráveis. Cristais trocados por acrílico. Vidros das janelas reforçados até serem praticamente à prova de balas. Cantos de móveis acolchoados. Tapetes antiderrapantes em todos os lugares. Cada mudança era uma camada adicional de armadura contra o futuro que eu sabia que estava vindo. Aos 6 anos, expandi meu arsenal. Mamãe, eu disse uma manhã no café da manhã, com aquela voz cuidadosamente infantil que tinha aperfeiçoado, eu tive um pesadelo. Ela imediatamente largou o garfo. Sobre o quê, querida? Homens ruins, eu sussurrei, deixando meu lábio inferior tremer. Eles vieram me levar embora. Você estava chorando. Meu pai e minha mãe trocaram um olhar carregado. Nos romances que eu conhecia, sequestros eram moneda corrente. Herdeiras ricas eram alvos constantes. E eu não podia me dar ao luxo de esperar para ver se a realidade imitaria a ficção.
Ninguém vai levar você, meu pai disse firmemente, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. E se eles tentarem? Insisti, fazendo minha voz ficar menor, mais assustada. E se eu desaparecer e vocês nunca me encontrarem? Foi meu irmão, Marcos, quem sugeriu a solução. Ele tinha 15 anos na época, já demonstrando o gênio para a tecnologia que faria dele um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. Rastreadores, ele disse simplesmente. Implantamos rastreadores GPS nela. Em suas roupas, seus sapatos, até mesmo. Marcos, minha mãe o interrompeu, horrorizada. Ela está com medo, ele continuou, implacável. Essa era uma coisa que eu sempre admirei em Marcos, ele nunca subestimava os medos das pessoas, mesmo quando eram de uma criança de 6 anos. Então fazemos com que seja impossível perdê-la. E assim começou a segunda camada. Rastreadores em tudo. Um aplicativo no telefone dos meus pais que mostrava minha localização em tempo real eventualmente, quando fiquei mais velha, um pequeno dispositivo que eu usava como pingente, com botão de pânico integrado que alertava não apenas meus pais, mas uma empresa de segurança privada. Não é um pouco excessivo? A senhora Shen, nossa governanta, perguntou certa vez, observando enquanto um técnico instalava o 13º sensor de movimento no jardim. Excessivo seria perdê-la, meu pai respondeu, e eu aprendi algo importante naquele momento. As pessoas são muito mais dispostas a aceitar precauções extremas quando acreditam que é por amor. Aos 8 anos, comecei com as câmeras. Não as de segurança que meus pais tinham instalado, essas eram óbvias, profissionais, com pontos cegos que qualquer pessoa com meio cérebro poderia explorar. Não, eu precisava das minhas próprias. Câmeras que ninguém mais sabia que existiam. Usei meu dinheiro de mesada, que era absurdamente generoso porque meus pais tinham dificuldade em negar qualquer coisa para sua filha traumatizada. Comprei online, usando a conta de Marcos com permissão, ele achou que eu estava comprando livros infantis. Pequenas câmeras do tamanho de botões, que podiam ser escondidas em qualquer lugar. Instalei a primeira na minha própria sala, escondida dentro de um bicho de pelúcia. Depois no corredor. No escritório do meu pai. Na cozinha. No jardim. Cada uma conectada a um servidor privado que só eu acessava, gravando constantemente, criando um registro paralelo de tudo o que acontecia na mansão Altorne. Por que você assiste vídeos da nossa casa? Marcos perguntou uma vez, entrando no meu quarto sem avisar e me pegando revisando filmagens. Eu tinha 11 anos então, velho o suficiente para ter aprendido que honestidade parcial é a melhor mentira. Me faz sentir segura, eu disse, o que era verdade. Ver que não tem ninguém se escondendo nas sombras. Ele olhou para a tela, onde a câmera da cozinha mostrava a senhora Shen preparando o jantar, e algo passou por seu rosto. Compreensão, talvez. Ou tristeza por sua irmãzinha que precisava de vigilância constante para dormir à noite. Você quer que eu configure algo melhor? Ele ofereceu. Sistema mais integrado, com alertas automáticos? Não, eu disse rapidamente. Eu gosto de fazer sozinha. Me faz sentir no controle. Ele assentiu, aceitando isso, e saiu. Marcos era bom assim. Ele entendia a necessidade de controle de uma forma que meus pais, por mais amorosos que fossem, nunca conseguiriam. O teste real veio quando eu tinha 12 anos. Eu estava revisando as filmagens de segurança, algo que fazia religiosamente todas as noites antes de dormir, quando notei algo estranho. Um homem, do outro lado do portão, que aparecia no mesmo horário há 3 dias seguidos. Sempre às 15h47. Sempre ficando por exatos 7 minutos. Sempre olhando para a casa com binóculos. Meu sangue gelou. Eu conhecia esse padrão. Nos romances, era sempre assim que começava. O vilão observando, estudando rotinas, procurando o momento perfeito para atacar. Mas o que fazer? Se eu contasse aos meus pais sem prova concreta, pareceria apenas mais uma manifestação da minha paranoia. E se ele estava mesmo planejando algo, alertá-lo de que tinha sido notado poderia fazê-lo agir precipitadamente. Então esperei. Documentei. Salvei cada aparição. Notei quando ele mudou de posição, tentando ângulos diferentes. Quando começou a aparecer em horários variados. Quando trouxe um segundo homem. Uma semana depois, ele tentou. Foi um sábado à tarde. Meus pais estavam em um evento beneficente. Marcos estava na universidade. Eu estava sozinha, o que significava apenas a equipe regular de segurança e os empregados. Eu o vi nas câmeras antes que os seguranças o notassem. Ele tinha cortado a cerca nos fundos, em um ponto cego do sistema oficial. Mas não era ponto cego no meu sistema.
Apertei o botão de pânico no meu pingente 3 vezes, o código que Marcos e eu tínhamos estabelecido para ameaça real, não é teste. Então liguei para a polícia diretamente, algo que uma criança de 12 anos não deveria saber fazer com tanta calma, mas eu tinha ensaiado esse cenário centenas de vezes na minha cabeça. Alô, há um homem invadindo a mansão Hawthorne, eu disse, minha voz perfeitamente composta. Ele está armado. Eu não sabia se ele estava armado. Mas achei que aceleraria a resposta. O homem não chegou perto de mim. O novo sistema de segurança que Marcos tinha instalado, sem que eu soubesse, ele tinha estado trabalhando em suas próprias camadas de proteção, detectou a intrusão assim que ele entrou no jardim. Cercas invisíveis de perímetro que emitiam alertas silenciosos. A segurança privada chegou em 2 minutos. A polícia em 4. O homem foi pego perto dos fundos da casa, ainda procurando uma entrada. Meus pais voltaram para casa em pânico, encontrando-me sentada calmamente na sala, assistindo desenhos animados enquanto dava depoimento para a polícia durante os comerciais. Ele estava observando há dias, eu expliquei, mostrando as filmagens que tinha compilado. Eu achei que deveria ter certeza antes de falar alguma coisa. O detetive olhou para as imagens, depois para mim, depois para meus pais com uma expressão que claramente dizia: sua filha de 12 anos tem mais senso de segurança que a maioria dos adultos. Ela salvou a própria vida, ele disse finalmente. Se não tivesse notado o padrão. Ele não precisou terminar. Todos nós sabíamos como essas histórias podiam terminar. Naquela noite, depois que todos tinham ido dormir, Marcos entrou no meu quarto. Você sabia que eu instalei os novos sensores, ele disse. Não era uma pergunta. Notei as leituras de energia diferentes, eu admiti. E você não é tão sutil quanto pensa. Ele riu, sem humor. Você tem 11 câmeras que ninguém mais sabe que existem, um sistema de arquivamento que provavelmente violaria leis de privacidade, e acabou de frustrar um sequestro. Você tem 12 anos, Lia. Isso não é normal. Normal, eu disse suavemente, não me mantém viva. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Você sempre teve medo assim? Ou aconteceu algo que você nunca contou para ninguém? Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta. A resposta honesta, que eu tinha morrido em outra vida e renascido sabendo exatamente como histórias como a minha terminavam, obviamente não era uma opção. Eu só sei, eu disse finalmente, que coisas ruins acontecem quando você não está preparada. Então eu me preparo. Ele assentiu lentamente. Vou te ensinar programação, ele disse abruptamente. E criptografia. E como acessar bases de dados. Se você vai fazer isso, vai fazer direito. E ele cumpriu. Pelos próximos anos, Marcos foi meu co-conspirador secreto, me ensinando habilidades que nenhuma adolescente deveria ter, mas que eu absorvia como uma esponja. Como detectar adulteração em arquivos digitais. Como configurar alertas automáticos para padrões específicos. Como criar backups de backups de backups. Você devia trabalhar para a CIA, ele brincou uma vez. Muito pouca autonomia, eu respondi sem pensar, e ele riu tanto que quase caiu da cadeira. Aos 16 anos, eu tinha transformado a mansão Hawthorne em uma fortaleza digital. Não havia um centímetro que não estivesse sendo monitorado. Não havia uma conversa nas áreas comuns que não estivesse sendo gravada. Não havia um movimento que não deixasse rastro digital. E em algum lugar no fundo da minha mente, um relógio continuava fazendo tic-tac, contando os anos até os 23. Mas eu ainda não sabia quem seria a vilã da minha história. Ainda não tinha aparecido a verdadeira herdeira Hawthorne, a garota que deveria ter crescido nesta mansão enquanto eu crescia em algum orfanato esquecido. Nos romances, ela sempre aparecia. Era inevitável como a gravidade. Eu só não esperava que quando ela finalmente aparecesse, traria consigo um teste de DNA e o tipo de sorriso que eu reconheceria instantaneamente das páginas de centenas de histórias baratas, o sorriso de alguém que achava que já tinha vencido. Isso aconteceu em uma terça-feira de outubro, 2 semanas depois do meu 21º aniversário. Eu estava na biblioteca, fingindo estudar para meus exames finais da faculdade enquanto na verdade revisava as gravações de segurança da semana anterior, um hábito tão arraigado que fazer apenas uma coisa por vez parecia perda de tempo. A campainha tocou. Nada em comum. Tínhamos entregas constantes, visitantes para meus pais, ocasionalmente fãs de Marcos que descobriam onde morávamos e tentavam a sorte. Mas algo na forma como a senhora Shen atendeu a porta, a pausa antes dela chamar minha mãe, fez meu estômago apertar. Salvei meu trabalho. Coloquei meu laptop no modo de gravação contínua. Verifiquei que o pequeno dispositivo no meu colar, uma atualização do pingente da infância, estava funcionando. E então, com os passos cuidadosos de alguém que tinha ensaiado sua própria performance por anos, desci as escadas.
Minha mãe estava na sala de estar, absolutamente imóvel, segurando o que parecia ser um envelope manila. Seu rosto tinha aquela palidez serosa que vem de choque profundo. Mãe, eu disse suavemente. Ela se virou, e por um momento não me reconheceu. Ou talvez tenha me reconhecido demais, procurando em meu rosto semelhanças que de repente eram importantes de uma forma que nunca tinham sido antes. Há uma garota na porta, ela disse, e sua voz soava distante, como se estivesse chegando de muito longe. Ela diz. Ela tem um teste de DNA que não precisou terminar. Eu já sabia. O relógio tinha finalmente chegado à meia-noite. A verdadeira herdeira ao Thorne tinha chegado para reivindicar seu trono. E meus próximos movimentos determinariam se eu sobreviveria aos 23 anos. Deixe entrar, eu disse, minha voz saindo mais firme do que esperava. Minha mãe piscou, como se estivesse despertando de um transe. Lia, talvez você devesse ficar aqui, completei. E conhecer a pessoa que aparentemente é sua filha biológica. Sim, eu deveria. Eu vi a dor atravessar seu rosto com essas palavras. Filha biológica. Como se eu estivesse me distanciando dela já, criando categorias, estabelecendo hierarquias. Mas eu tinha aprendido, através de centenas de histórias mal escritas, que hesitar nesse momento era fatal. A protagonista que corria chorando para o quarto, que se recusava a enfrentar a realidade, que fingia que nada estava mudando, essa garota sempre perdia tudo. A senhora Shen retornou, acompanhada por uma jovem que eu reconheceria mesmo se não tivesse passado anos me preparando para este momento. Ela era bonita da forma que personagens de romances web sempre são, cabelos escuros e longos, olhos grandes e expressivos, uma delicadeza nos traços que gritava a heroína sofredora. Usava roupas simples mas limpas, o tipo de roupa que dizia eu não tenho dinheiro mas tenho dignidade. Segurava uma bolsa de mão desgastada contra o peito como um escudo. E quando seus olhos encontraram os meus, vi neles algo que me fez gelar, reconhecimento. Não do tipo você deve ser a outra filha. Mas o tipo de reconhecimento que vem de estudar fotos, de memorizar um rosto, de se preparar para um encontro da mesma forma que eu tinha me preparado para este momento a minha vida toda. Ela tinha planejado isso. Olá, ela disse, e sua voz tinha aquela qualidade suave e ligeiramente trêmula que romances descreviam como doce. Meu nome é Vivian. Vivian Altorne. Ou deveria ser. Minha mãe fez um som estrangulado. Eu me forcei a dar 3 passos em direção à garota, a distância exata que livros de linguagem corporal diziam ser receptiva mas cautelosa. Lia, eu me apresentei, estendendo a mão. Você disse que tem um teste de DNA? Ela hesitou, como se não tivesse esperado que eu fosse tão direta. Seus olhos se encheram de lágrimas, impressionantemente rápido, notei, enquanto ela tirava documentos dobrados da bolsa. Eu não queria apenas aparecer assim, ela disse, sua voz quebrando. Mas minha mãe, a mulher que me criou, ela está doente. E antes que seja tarde demais, ela me contou a verdade. Que me encontrou há 21 anos, abandonada na porta de um hospital. Que sempre soube que eu não era realmente dela, mas que me amou mesmo assim. Era bom. Muito bom. A história tinha todos os elementos certos, uma mãe adotiva nobre mas moribunda, uma verdade finalmente revelada, um mistério sobre como a troca aconteceu. O tipo de narrativa que fazia pessoas reais suspenderem o ceticismo e abrirem seus corações. Mas eu tinha morrido uma vez. Eu não podia me dar ao luxo de abrir meu coração. Posso ver? Eu perguntei, gesticulando para os papéis. Vivian os entregou, suas mãos tremendo ligeiramente. Minha mãe se aproximou, olhando por cima do meu ombro enquanto eu desdobrava os documentos. Era um teste de DNA legítimo, de um laboratório respeitável. As porcentagens de compatibilidade entre Vivian e Eleanor Altorne, minha mãe, estavam lá em preto e branco. 99,9% de probabilidade de relação materno-filial. Abaixo, em letras menores, havia uma nota do técnico, resultados sugerem evento de identificação neonatal incorreta aproximadamente 21 anos atrás. Recomenda-se investigação adicional e possível teste com a suposta outra parte envolvida. A outra parte envolvida. Eu. Vocês vão querer fazer seu próprio teste, Vivian disse rapidamente. Eu entendo completamente. Eu precisava saber. E agora que sei, ela olhou ao redor da mansão, e algo passou por seu rosto muito rapidamente antes de se transformar novamente em vulnerabilidade. Eu não vim aqui para tirar nada de ninguém. Eu só queria conhecer minha verdadeira família. Clássico. A declaração de não ameaça que era, em si mesma, uma ameaça. Porque sua própria existência mudava tudo.
Minha mãe finalmente encontrou sua voz. Como? Como você nos encontrou? Registros do hospital, Vivian explicou. A mulher que me criou, Sarah, ela guardou todos os documentos. Quando ela me contou a verdade, eu contratei um investigador particular. Ele rastreou os registros, encontrou anomalia, os bebês que nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade, que poderiam ter sido trocados. Ela enxugou os olhos. Eu economizei por 2 anos para pagar por tudo isso. O investigador, o teste de DNA, a viagem até aqui. Eu trabalho em 3 empregos. Eu precisava saber de onde eu vim. 3 empregos. Notei como ela enfatizou isso. Estabelecendo contraste. A garota pobre que trabalhou duro contra a garota rica que teve tudo de mão beijada. Você deve estar exausta, minha mãe disse, sua voz ainda instável, mas seu instinto maternal claramente assumindo o controle. Por favor, sente-se. Vou pedir chá. Ou café. Você prefere café? Chá está ótimo, Vivian disse com um sorriso agradecido. Obrigada. Vocês são muito gentis em me receber assim. Eu estava tão nervosa. Ela se sentou no sofá, o de veludo azul que parecia antigo mas era na verdade feito de um tecido sintético super resistente. Seus dedos traçaram o padrão inconscientemente, e viu o momento exato em que ela percebeu que algo estava errado com a textura. Desculpe, eu disse, me sentando em frente a ela. Eu tenho uma condição. Fobia de objetos frágeis. Então tudo na casa é feito de materiais inquebráveis. Espero que não seja muito estranho. Seus olhos se arregalaram. Oh, não, de forma alguma. Isso na verdade, é fascinante. Você sofre de ansiedade? A forma como ela perguntou, tão direta, tão interessada, deveria ter parecido empática. Mas havia algo calculado nela, como se estivesse catalogando informações. Algo assim, eu disse vagamente. A senhora Shen trouxe o chá, em xícaras de polímero que pareciam porcelana fina. Vivian pegou a sua com as 2 mãos, soprando suavemente antes de tomar um gole. Então, meu pai disse, e eu não tinha nem notado quando ele tinha chegado, sua voz grave enchendo a sala. Vivian. Você disse que sua mãe está doente? Ela assentiu, olhando para baixo. Câncer de pâncreas. Estágio 4. Os médicos dizem que ela tem talvez 6 meses. Sinto muito, ele disse, e soava genuíno. Meu pai tinha esse dom, ele se importava profundamente com as pessoas, às vezes até sua própria desvantagem. Ela está recebendo o tratamento adequado? O melhor que podemos pagar, Vivian disse, e novamente aquela ênfase sutil. Mas não é como que pessoas como vocês têm acesso. Pessoas como vocês. Já estabelecendo a divisão. Nós gostaríamos de ajudar, minha mãe disse imediatamente. Com os custos médicos. É o mínimo que podemos fazer, considerando. Considerando que ela criou sua filha biológica por 21 anos, eu completei, mantendo minha voz neutra. Todos me olharam. Vivian inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Você não parece surpresa, ela observou. Estou surpresa, eu disse. Mas surpresa não é o mesmo que despreparada. Lia, minha mãe começou, aquele tom de aviso que usava quando achava que eu estava sendo fria demais. Não, ela está certa, Vivian interrompeu. Isso é chocante. Desorientador. E honestamente, se eu estivesse no lugar dela, também estaria sendo cautelosa. Ela me olhou diretamente. Eu não estou aqui para roubar sua vida, Lia. Eu sei que você cresceu aqui, que estes são seus pais, sua casa, sua família. Um teste de DNA não muda isso. Exceto que mudava. Mudava tudo. E ela sabia disso tão bem quanto eu. Vamos fazer nosso próprio teste, eu disse. Com um laboratório diferente. Para confirmar. É claro, Vivian concordou prontamente. Eu esperaria nada menos. Meu pai se levantou. Vou ligar para o Dr. Morrison. Podemos fazer a coleta ainda hoje, ter os resultados em 1 semana. 1 semana. 7 dias para Vivian estabelecer sua presença, fazer suas jogadas, começar a enterrar suas raízes nesta família. Onde você está hospedada? Minha mãe perguntou. Eu reservei um hotel perto da rodoviária, Vivian disse. Nada muito sofisticado, mas é limpo. A armadilha foi tão óbvia que quase admirei a audácia. É claro que minha mãe não podia deixar a possível filha perdida ficar em um hotel barato perto da rodoviária. Nonsense, minha mãe disse, exatamente como Vivian tinha calculado. Você vai ficar aqui.
Temos quartos de sobra, e se há uma chance de que você seja nossa filha, não vou deixá-la ficar em um hotel. Eu não quero ser um incômodo, Vivian protestou fracamente. Você não é, meu pai assegurou. Eleanor está certa. Fique. Pelo menos até termos os resultados do teste. Vivian olhou para mim, como se pedindo permissão. Como se minha aprovação importasse. Claro, eu disse, forçando um sorriso. Bem-vinda à mansão Hawthorne, Vivian. Tenho certeza de que vai ser esclarecedor ter você aqui. Algo passou por seus olhos. Um lampejo de algo afiado e consciente antes de desaparecer sob outra camada de gratidão lacrimosa. Obrigada, ela sussurrou. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Mas eu sabia. Eu sabia exatamente o que significava. Significava que o jogo tinha começado oficialmente. E desta vez, eu não seria a garota que tropecava nas próprias defesas e caía da história. Naquela noite, sozinha no meu quarto, revisei cada segundo da interação. Tinha gravado tudo, é claro, o pequeno dispositivo no meu colar capturava áudio e vídeo em alta definição. Assisti frame por frame, analisando cada microexpressão de Vivian, cada pausa calculada, cada lágrima cronometrada. Ela era boa. Melhor do que a maioria das vilãs de romances web. Suas emoções pareciam genuínas porque, em algum nível, provavelmente eram. Ela provavelmente realmente tinha crescido pobre, realmente tinha uma mãe doente, realmente tinha economizado para aquele teste de DNA. Mas havia algo mais. Algo na forma como seus olhos avaliavam cada objeto, cada pessoa, cada dinâmica familiar. Como se estivesse fazendo um inventário não apenas do que era, mas do que poderia controlar. Eu conhecia aquele olhar. Tinha visto em espelhos por anos. Era o olhar de alguém que tinha lido o mesmo manual de sobrevivência que eu. Meu laptop bipou. Uma mensagem de Marcos, que estava em uma conferência de tecnologia em Tóquio. Senhora Shen me contou sobre a visita. Você está bem? Digitei minha resposta. Define bem um ponto. Touché. Você precisa que eu volte? Não ainda. Mas mantenha seu telefone ligado. Sempre. Lia. Você tem um plano? Olhei para a tela pausada no meu monitor secundário. Vivian, segurando a xícara de chá, olhos baixos, a imagem perfeita de humildade nervosa. Sempre tenho um plano, digitei. A questão é se vai funcionar desta vez. Porque aqui estava a verdade que nenhum dos meus pais entendia, que nenhuma quantidade de terapia ou amor podia consertar, eu não tinha medo de objetos frágeis. Eu tinha medo de ser descartável. E agora, uma garota tinha aparecido com provas científicas de que eu era exatamente isso, um erro, uma substituta, alguém que ocupava um espaço que por direito pertencia a outra pessoa. Nos romances, a filha falsa sempre reagia de uma de duas formas, ou se tornava cruel e manipuladora, lutando com unhas e dentes para manter o que tinha, ou se autossacrificava nobremente, desaparecendo para que a verdadeira família pudesse se reunir. Ambas morriam. Apenas de formas diferentes. Eu não pretendia morrer de nenhuma forma. Então eu faria o que sempre fiz, quebraria as regras da história antes que elas pudessem me quebrar. Abri um novo arquivo no meu computador. Intitulei Projeto Vivian, Fase de Observação. E comecei a documentar tudo. Vivian se estabeleceu na mansão Hawthorne com a facilidade de alguém que tinha ensaiado cada movimento. Escolheram para ela o quarto azul no segundo andar, longe o suficiente do meu para parecer respeitoso, perto o suficiente dos meus pais para sinalizar que ela era bem-vinda. Era um dos quartos de hóspedes mais bonitos, com vista para o jardim de rosas e uma varanda privativa. Assisti pelas câmeras enquanto ela explorava o espaço naquela primeira noite. Sozinha, com a porta fechada, sua postura mudou completamente. Os ombros caídos se endireitaram. A vulnerabilidade derreteu. Ela caminhou pelo quarto com passos medidos, tocando cada objeto, a cama com dossel de polímero que parecia mogno antigo, as cortinas de veludo sintético, o espelho de corpo inteiro com moldura que parecia dourada mas era na verdade resina tratada. Ela abriu cada gaveta, olhou dentro de cada armário, até mesmo verificou embaixo da cama. Não como alguém que estava sendo intrometida, mas como alguém que estava catalogando. Fazendo um inventário mental. Então ela foi até a janela e ficou lá parada por longos minutos, olhando para os jardins iluminados, para a fonte no centro que jorrava água em arcos perfeitamente calculados. E ela sorriu. Não o sorriso doce e hesitante que tinha mostrado para meus pais. Mas algo afiado e satisfeito. O sorriso de alguém que tinha acabado de ganhar a primeira rodada de um jogo que ninguém mais sabia que estava jogando. Pausei a gravação e ampliei seu rosto.
Estudei aquela expressão, memorizando cada detalhe. Então você também sabe, eu murmurei para a tela. Você sabe como essas histórias funcionam. A questão era, ela tinha renascido como eu? Ou simplesmente tinha consumido romances suficientes para reconhecer os padrões? E mais importante, qual era o roteiro que ela estava seguindo? Nos 3 dias seguintes, Vivian foi uma hóspede modelo. Acordava cedo, sempre oferecendo ajuda na cozinha, ganhando a senhora Shen com elogios genuínos sobre suas receitas. Fazia perguntas educadas sobre a rotina da casa, sobre como as coisas funcionavam, absorvendo informações como uma esponja. Com meu pai, ela demonstrava interesse respeitoso em seu trabalho. Sempre me fascinei por negócios, ela disse durante um jantar. Mas nunca tive oportunidade de aprender adequadamente. Sarah, minha mãe, ela trabalha como caixa em uma loja de conveniência. Trabalha turnos duplos sempre que pode. Meu pai se inclinou para a frente, engajado. Que tipo de negócio te interessa? Honestamente? Vivian deu um sorriso tímido. Não sei o suficiente para ter certeza. Mas amo a ideia de construir algo. De criar empregos, de fazer diferença na comunidade. Ela pausou. Sarah sempre me ensinou que dinheiro sem propósito é apenas papel. Perfeito. Humilde mas ambiciosa. Ética mas não ingênua. Exatamente o tipo de resposta que faria um homem de negócios bem-sucedido querer mentorá-la. Com minha mãe, Vivian era ainda mais hábil. Ela fazia perguntas sobre a infância dela, sobre como era crescer na família Ashford, sobre as causas de caridade que minha mãe apoiava. Ela ouvia, realmente ouvia, de uma forma que fazia minha mãe se iluminar. Você se importa de verdade, não é? Minha mãe disse uma tarde, quando pensavam que eu estava na biblioteca. Não é apenas educação. Você genuinamente quer entender. Passei 21 anos me perguntando de onde vim, Vivian respondeu suavemente. Agora que sei, quero conhecer cada detalhe. Cada história. Quero entender quem vocês são, por quê? Porque é parte de quem eu sou também. Eu os observava pela tela do meu laptop, vendo minha mãe enxugar lágrimas discretamente. Era perfeito. Tão perfeito que chegava a ser artístico. Mas havia rachaduras na performance, se você soubesse onde procurar. Quando Vivian pensava que estava sozinha, ela escorregava. Pequenos momentos onde a máscara caía. Como quando ela passou pela galeria de retratos de família no 2º andar. As câmeras capturaram seu rosto enquanto ela olhava para a foto da minha formatura do ensino médio, eu em um vestido branco, ladeada por meus pais radiantes, Marcos ao fundo tentando não parecer entediado. Sua expressão por 2 segundos completos foi de puro ódio. Ou quando a senhora Shen mencionou casualmente que eu tinha alergia a camarão, e Vivian imediatamente perguntou, quão grave? Tipo, precisa de EpiPen ou apenas desconforto? Oh, bastante grave, a senhora Shen respondeu, felizmente ignorante da intensidade daquela pergunta. Uma vez quando ela tinha 9 anos, comeu algo contaminado e seu rosto inchou tanto que mal conseguíamos ver seus olhos. Que assustador, Vivian disse com simpatia. Vocês devem ser tão cuidadosos com o que preparam. Mas quando ela virou, quando pensou que ninguém estava olhando, vi seus lábios se moverem silenciosamente, como se estivesse memorizando a informação. Arquivando para uso futuro. Adicionei à minha crescente lista, Vivian sabe sobre alergia a camarão. Interessada especificamente na gravidade. Possível vetor de ataque? No 4º dia, Marcos voltou de Tóquio. Ele chegou tarde da noite, exausto e ainda com fuso horário bagunçado, mas me mandou uma mensagem mesmo assim, no meu escritório. Agora. O escritório de Marcos era seu santuário, uma sala no 3º andar que ele tinha convertido em algo entre um laboratório de tecnologia e uma toca de hacker. Paredes cobertas com monitores, servidores zumbindo suavemente em racks refrigerados, cabos serpenteando pelo chão como vinhas digitais. Ele estava na frente de 3 telas quando entrei, digitando furiosamente. Então, ele disse sem se virar. Sua nova irmã. Possível irmã, corrigi. Os resultados não voltaram ainda. Eles vão confirmar. Ele finalmente girou a cadeira para me encarar. Já hackei o sistema do laboratório. O teste que ela trouxe é legítimo, Lia. As sequências de DNA são reais. Ela é geneticamente relacionada à mamãe. Meu estômago apertou, mesmo tendo me preparado para isso. E eu? Fiz você sem saber, usando uma amostra de cabelo do seu pente. Ele pressionou teclas e um dos monitores mostrou linhas complexas de dados genéticos. Você não é parente de sangue de nenhum deles. Era uma coisa saber. Outra muito diferente ver provado em códigos científicos imparciais.
Quanto tempo até os resultados oficiais? Perguntei, surpresa pela firmeza da minha voz. 3 dias. Ele se levantou, andando até ficar na minha frente. Lia, o que você quer que eu faça? Posso atrasar os resultados. Corromper os dados. Fazer desaparecer completamente. Não. Ele piscou. Não? Não vou construir minha defesa em mentiras, eu disse. A verdade é que fui trocada ao nascer. A verdade é que Vivian tem tanto direito a esta família quanto eu, talvez mais. A verdade é. Minha voz falhou. Marcos me puxou para um abraço, algo que ele raramente fazia. A verdade, ele disse contra meu cabelo, é que você é minha irmã de todas as formas que importam. Genética é apenas dados, Lia. Família é escolha. E todos nós escolhemos você todos os dias pelos últimos 21 anos. Me permiti ficar ali por um momento, absorvendo conforto. Então me afastei. Ela não é o que parece, eu disse. Obviamente. Marcos voltou para as telas. Ninguém é tão perfeitamente desvalida. Então, o que você achou? Mostrei-lhe as compilações que tinha feito, os momentos onde a máscara de Vivian escorregava, as perguntas calculadas, aquele ódio momentâneo na galeria. Marcos assistiu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. Ela está fazendo o reconhecimento, ele disse finalmente. Mapeando o terreno, identificando fraquezas. A pergunta é, para quê? Nos romances web que eu costumava ler comecei, então pausei. Eu nunca tinha falado sobre isso explicitamente com Marcos. Sobre como tinha passado minha vida anterior consumindo histórias que agora parecia estar vivendo. Mas Marcos apenas acenou. Continue. Nesses romances, a verdadeira herdeira sempre quer uma de duas coisas, completa reintegração à família, substituindo totalmente a falsa herdeira. Ou vingança contra a família que o roubou sua vida. E você acha que Vivian quer qual? Pensei naquele sorriso afiado quando ela olhou pela janela do quarto. Na forma como seus olhos avaliavam cada objeto, cada pessoa. Ambas, eu disse. Ela quer recuperar o que perdeu. Mas também quer que isso doa. Quer que todos sintam o que ela sentiu crescendo sem isso. Marcos esfregou o rosto. Então o que fazemos? Você faz o que sempre faz, eu disse. Monta sistemas de segurança que ela não sabe que existem. Monitora sua atividade digital se ela usar nossa rede. Rastreia seus movimentos quando sair da propriedade. E você? Sorri, e não foi um sorriso muito bonito. Eu faço o que sempre fiz. Me preparo para o pior e espero que seja suficiente para sobreviver. Lia, ele hesitou. E se não for suficiente? E se, no final, mamãe e papai escolherem ela? Era a pergunta que eu tinha evitado desde o momento em que Vivian apareceu na porta. A que mantinha-me acordada às 3 da manhã, o coração acelerado com possibilidades que eu não podia controlar. Então, eu disse lentamente, eu vou ter que aceitar que fiz o melhor que pude. E seguir em frente. Bullshit. Marcos cruzou os braços. Você não deixaria isso acontecer. Você lutaria. Lutaria, ecoei. Como? Manipulando nossos pais do jeito que Vivian está tentando fazer? Sabotando-a? Tornando-me exatamente no tipo de vilã que essas histórias sempre querem que a filha falsa seja? Se necessário. Não. Minha voz saiu mais forte do que pretendia. Não vou me tornar no monstro que a história quer que eu seja só para manter uma vida que talvez nunca devesse ter sido minha. Se Vivian quer esta família, esta casa, esta vida, ela vai ter que realmente merecê-las. E se no processo ela se revelar como é de verdade, ótimo. Se não. Eu não terminei a frase. Não precisava. Marcos me estudou por um longo momento. Você mudou, ele disse finalmente. A garotinha que transformou a casa inteira em borracha porque tinha medo de se machucar. Ela teria lutado sujo para manter o que tinha. Talvez eu tenha crescido, eu disse. Ou talvez eu finalmente tenha entendido que você não pode ganhar um jogo lutando pelas regras de outra pessoa. Então quais são suas regras? Sorri. Ainda estou inventando. Mas regra número 1, não reagir. Deixar Vivian fazer seu movimento primeiro. Perigoso. Tudo é perigoso, eu disse. Pelo menos assim, quando ela mostrar suas verdadeiras cores, não haverá como culpar minha paranoia ou ciúme. Será ela, completamente exposta, sem ninguém além de si mesma para culpar. Marcos acenou lentamente. Você está jogando um jogo muito longo, irmãzinha. Tenho jogado desde os 4 anos, eu lembrei.
Só agora finalmente tenho um oponente digno. 3 dias depois, os resultados do teste de DNA chegaram. Meus pais nos chamaram para uma reunião formal no escritório de meu pai, eu, Vivian, Marcos e eles. A senhora Shen serviu o café que ninguém bebeu e então discretamente se retirou. Meu pai segurava o envelope lacrado dos laboratórios, suas mãos notavelmente firmes considerando que ele estava prestes a confirmar que uma das filhas na sala era geneticamente uma estranha. Antes de abrir isso, ele começou, sua voz grave enchendo o silêncio pesado, quero que ambas saibam algo. Ele olhou para mim, depois para Vivian. Não importa o que está nesse envelope, vocês duas são minhas filhas. Genética não muda 21 anos de amor, de memórias, de família. Ele pausou. Mas também não podemos ignorar a verdade. Se houve um erro no hospital, se Vivian é biologicamente nossa filha e Lia não é, então precisamos lidar com isso honestamente. E fazer o que for certo, minha mãe adicionou, sua voz mais fina. Ela tinha estado chorando, seus olhos estavam vermelhos, inchados. Para ambas. Meu estômago revirou, mas mantive meu rosto cuidadosamente neutro. Vivian, percebi, estava fazendo o mesmo. Mas havia tensão em seus ombros, uma rigidez em como ela segurava as mãos no colo. Fosse o que fosse que ela estava se preparando para sentir quando aquele envelope abrisse, não era simplesmente alívio ou validação. Era algo mais complexo. Mais escuro. Meu pai rompeu o lacre. O som do papel rasgando pareceu absurdamente alto no escritório silencioso. Ele leu em silêncio, seu rosto impassível de uma forma que provavelmente aprenderá em salas de reunião. Então passou os papéis para minha mãe. Eu observei seu rosto desmoronar e recompor em tempo real. Então é verdade, ela sussurrou. Vivian é nossa filha biológica. E Lia? Não é, terminei por ela, mantendo minha voz firme. Tudo bem, mãe. Eu já sabia que seria esse resultado. Vivian deixou escapar um som, meio soluço, meio riso de alívio. Eu não estava inventando, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos esses anos, me perguntando, pensando que talvez fosse tudo na minha cabeça, que os registros estavam errados. Minha mãe se levantou e, após apenas um momento de hesitação, puxou Vivian para um abraço. Observei, catalogando a forma como Vivian se permitiu derreter naquele abraço, como suas mãos agarraram as costas do vestido de minha mãe como se nunca fosse soltar. E observei a forma como, por cima do ombro de minha mãe, por apenas uma fração de segundo, seus olhos encontraram os meus. Havia triunfo ali. Puro e cristalino. Ela tinha ganho a primeira batalha. E queria que eu soubesse. Sorri de volta. Um sorriso pequeno, reconhecendo. Que comece o jogo, pensei. Mas lembre-se, Vivian, nos romances que ambas lemos, a verdadeira herdeira sempre comete um erro. Sempre fica confiante demais. Sempre subestima a garota que não tem nada a perder. E eu passei 21 anos me preparando para sobreviver a você. Vivian cometeu seu erro 3 semanas depois dos resultados. Ela tinha se tornado parte da família com uma velocidade impressionante. Jantares formais onde sentava à direita de meu pai. Sessões de compras com minha mãe. Até Marcos, cauteloso como era, tinha começado a relaxar um pouco ao redor dela. Eu mantive distância. Educada, cordial, mas distante. Deixei-a pensar que tinha vencido, que eu estava me retirando silenciosamente para as sombras. E então, numa noite de sexta-feira, ela convidou minha mãe para jantar fora. Apenas nós duas, ela disse com um sorriso tímido. Quero conhecê-la melhor, sem plateia. Minha mãe aceitou, radiante. Elas foram a um restaurante italiano sofisticado no centro. Eu assisti tudo pelas câmeras de segurança do estabelecimento, cortesia de Marcos, que tinha conexões em lugares surpreendentes. O jantar começou bem. Conversas leves, risos, minha mãe claramente encantada com essa nova filha que parecia tão ansiosa por conexão. Então, na sobremesa, Vivian inclinou-se para a frente. Eleanor, ela disse, usando o primeiro nome de minha mãe pela primeira vez. Posso ser honesta com você sobre algo? Claro, querida. Estou preocupada com Lia. Minha mãe piscou. Preocupada? Ela tem sido tão distante desde que os resultados voltaram. E eu entendo, realmente entendo. Mas... Vivian mordeu o lábio. Eu encontrei algo no quarto dela. Por acidente, eu juro. Eu estava procurando um carregador de telefone. Ela deslizou uma foto pelo mesa. Minha mãe pegou, seu rosto empalidecendo. Era uma foto minha. Exceto que alguém tinha desenhado um X vermelho sobre o rosto de Vivian, que estava ao fundo.
E palavras raivosas rabiscadas, intrusa. Ladra. Não pertence aqui. Vivian, minha mãe começou, chocada. Não estou com raiva, Vivian disse rapidamente. Estou preocupada. Esse tipo de raiva, essa obsessão, não é saudável. E com o histórico dela de ansiedade, de paranoia. Ela pausou. Eleanor, e se ela fizer algo para se machucar? Ou para machucar alguém mais? Foi perfeitamente executado. A semente da dúvida plantada com preocupação amorosa, não malícia. Havia apenas um problema. Aquela foto era falsa. E eu podia provar. Interessante, eu disse, entrando na sala de estar onde minha mãe estava sentada sozinha 1 hora depois, ainda segurando aquela foto, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela pulou. Lia, eu não. Ela te mostrou a foto, eu disse, não era uma pergunta. A que supostamente encontrou no meu quarto. Minha mãe assentiu miseravelmente. Posso ver? Ela me passou, suas mãos tremendo. Estudei a imagem cuidadosamente. É uma boa falsificação, observei. Mas veja aqui. Apontei para o canto inferior. Esta foto foi tirada na gala de caridade em setembro. Você pode ver pela decoração de outono ao fundo. Sim, e Vivian não estava nesta casa em setembro, mãe. Ela só apareceu em outubro. Deixei aquilo repousar. Então como ela poderia estar ao fundo de uma foto tirada 1 mês antes de conhecê-la? Minha mãe pegou a foto de volta, olhando mais de perto. Vi o momento em que entendeu. Ela manipulou digitalmente. Ela criou evidência, corrigi suavemente. Para fazer você acreditar que sou instável. Perigosa. Que preciso ser afastada. Mas por quê? Respirei fundo. Porque nos romances web que aparentemente ambas lemos, a filha falsa sempre precisa ser removida completamente para que a verdadeira herdeira possa assumir seu lugar legítimo. E Vivian está seguindo esse roteiro à risca. Peguei meu laptop e mostrei a ela tudo. Cada microexpressão capturada pelas câmeras. Cada momento calculado. A forma como Vivian tinha perguntado sobre minha alergia a camarão. Como tinha mapeado cada cômodo da casa. Como tinha estudado cada fraqueza. Ela está jogando um jogo, mãe. E estava vencendo, porque vocês queriam tanto amá-la, acreditar nela. Compensá-la pelos anos perdidos. Minha mãe cobriu a boca, soluçando. Lia, eu sinto tanto. Não. Segurei suas mãos. Você não fez nada errado. Ela é sua filha biológica. Você tinha todo o direito de amá-la, de querer recuperar o tempo perdido. Mas você... Eu também sou sua filha, disse firmemente. Talvez não por sangue. Mas por escolha. Por 21 anos de escolha. E isso? Isso conta. Chamamos uma reunião familiar naquela noite. Todos, meu pai, Marcos, Vivian, eu, e até a advogada da família, Sra. Peterson. Vivian entrou na sala confiante, ainda não sabendo que o jogo tinha mudado. Vivian, meu pai começou, sua voz mais fria do que eu já tinha ouvido. Gostaríamos de discutir esta foto que você mostrou para Eleanor. Vi o momento de pânico em seus olhos antes que a máscara caísse de novo. Eu estava apenas preocupada. Era falsa, Marcos disse sem rodeios. A análise forense dos metadados mostra que foi editada digitalmente há 2 dias. Você usou software de manipulação de imagem para inserir você mesma em uma foto antiga e adicionar as ameaças escritas à mão. Vivian empalideceu. Eu. Não. Nós também temos isto. Projetei na tela o vídeo dela sozinha no quarto, aquele sorriso afiado e satisfeito quando olhou pela janela. Depois, cada momento onde a máscara tinha escorregado. Ela assistiu seu próprio rosto exposto, suas performances desmascaradas, e algo nela simplesmente quebrou. Vocês não entendem, ela disse, e pela primeira vez sua voz soou genuína, crua. Eu cresci em apartamentos minúsculos, pulando refeições, assistindo Sarah trabalhar até exaustão. E o tempo todo, eu sabia, que em algum lugar havia uma garota vivendo a vida que deveria ter sido minha. Em quartos com vista, comendo em pratos de porcelana, amada e protegida e... Sua voz quebrou. E quando finalmente encontrei vocês, lá estava ela. Ainda aqui. Ainda amada. Como se minha existência nem importasse. Importava, minha mãe disse suavemente. Importa. Mas, Vivian, você não pode construir uma família destruindo outra pessoa. Por que não? Vivian riu, amargo.
Foi o que fizeram comigo. 21 anos destruídos porque alguém trocou 2 bebês. Foi um erro, eu disse calmamente. Um erro terrível, trágico. Mas não foi intencional. E não foi culpa de ninguém nesta sala. Ela me olhou com tanto ódio que quase recuei. Fácil para você dizer. Você conseguiu tudo. Consegui, concordei. E também passei 21 anos apavorada de perdê-lo. Você acha que toda aquela paranoia, aquelas câmeras, aquelas precauções malucas eram sobre medo de estranhos? Eram sobre medo de você. Da garota que eu sabia que eventualmente apareceria para reclamar sua herança de sangue. Silêncio caiu na sala. Então o que agora? Vivian finalmente perguntou. Vocês me expulsam? Fingem que nunca existi? Não, meu pai disse. Oferecemos um acordo. A senhora Peterson abriu uma pasta. A família Althorne está preparada para oferecer um fundo fiduciário substancial em seu nome, Vivian. Dinheiro suficiente para cuidar de Sarah pelo resto de sua vida, mais que suficiente para você nunca ter que se preocupar com segurança financeira. Educação, habitação, custos médicos, tudo coberto. Mas? Vivian perguntou amargamente. Mas você não pode viver aqui, minha mãe disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não assim. Não com essa raiva, essa necessidade de destruir. Se você quiser fazer terapia, trabalhar através desses sentimentos, podemos revisitar no futuro. Mas agora. Agora você está me dando dinheiro de culpa para ir embora, Vivian terminou. Estamos te dando uma escolha, corrigi. Aceitar que família não é substituível. Que não há quantidade de vingança que desfará o passado. E seguir em frente, com os recursos para construir uma vida boa. Vivian olhou para cada um de nós. Viu o momento em que entendeu que tinha perdido, que tinha superestimado sua mão, que tinha jogado as cartas erradas. Eu deveria ter vindo honestamente, ela disse suavemente. Deveria ter apenas sido eu mesma. Sim, concordei. Deveria. Mas você leu muitos romances onde a verdadeira herdeira tinha que lutar, manipular, destruir. E esqueceu que a vida real não precisa seguir esses roteiros. Ela pegou os papéis do acordo. Leu em silêncio. Sarah sempre disse que algumas batalhas não valem vencer, ela murmurou. Que às vezes aceitar o que você pode ter é mais sábio que lutar pelo que acha que merece. Ela assinou. 2 semanas depois, Vivian se mudou para um apartamento bonito do outro lado da cidade. O dinheiro do fundo pagou pelo melhor tratamento para Sarah. Paguei pessoalmente por terapia para Vivian, não por culpa, mas porque entendi melhor que ninguém como era viver com medo de perder tudo. Ela me ligou uma vez, meses depois. Lia? É Vivian. Oi, eu disse cuidadosamente. Eu só queria dizer obrigada. E desculpa. Você estava certa. Eu deixei as histórias me dizerem como agir, em vez de descobrir por mim mesma. Eu entendo, disse. Passei a vida toda fazendo o mesmo. Acha que, ela hesitou. Acha que algum dia poderíamos tentar novamente? Como irmãs de verdade, sem jogos. Pensei sobre isso. Sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como às vezes as pessoas precisam perder tudo para aprender quem realmente são. Talvez, disse honestamente. Mas vai levar tempo. E honestidade real, não performances. Eu posso fazer honestidade, ela disse. Estou aprendendo. Então talvez, repeti. Algum dia. Quando desliguei, Marcos estava encostado na porta do meu quarto. Você realmente vai dar uma segunda chance a ela? Eventualmente eu disse. Por que a diferença entre mim e as vilãs daqueles romances? Eu posso reescrever meu próprio final. E por 21 anos, eu tinha me preparado para morrer aos 23. Tinha construído fortalezas de borracha e câmeras, tinha me armado com paranoia e precaução. Mas no final, sobrevivi não me tornando impenetrável. Sobrevivi aprendendo quando lutar e quando perdoar. Quando segurar firme e quando deixar ir. A vida real, acontece, não precisa seguir os roteiros de romances baratos. Às vezes, você pode simplesmente escrever o seu próprio. E viver para ver os 24.